falando de times locais, aqui na capital, Atlético Paranaense, Coritiba e Paraná Clube, existe uma infinidade de torcedores que não torcem para os times locais. São chamados torcedores mistos. Dentro da cultura do futebol, existem ainda os torcedores que se opõem a essa forma de torcer. São os chamados antimistos. Mas, falando em torcedor misto, é importante destacar, aqui no Paraná, a torcida corintiana tem uma força gigantesca, sendo considerada uma das maiores do estado. Então, tem um aspecto muito importante que a gente vai comentar agora, que é sobre o aspecto de identidade do torcedor em relação ao futebol. Porque nós temos duas grandes possibilidades: a identidade social e a identidade individual. Ou seja, como que a sociedade consegue influenciar esse indivíduo, né? Como que o macro consegue atingir o micro, né? E como também que esse indivíduo, através das suas idiosincrasias, através das suas particularidades, ele consegue se portar enquanto um cidadão, enquanto um sujeito perante a sociedade. Outra questão importante também é que o brasileiro ele é muito passional em relação ao futebol, né? Ele vai contribuir, ou ele vai se identificar enquanto torcedor, muitas vezes conforme o clube se está. Se o clube está bem, ele se identifica socialmente como torcedor daquele clube, através da roupa, através do discurso, através das redes sociais. Mas se o clube está mal, muitas vezes o cidadão ele some perante, né, essa realidade. Diferente de outras possibilidades perante o mundo, né, ao qual eu pude estudar e conhecer um pouco, aonde a identidade do cidadão em relação ao clube ela é um pouco mais fixa, independente de momentos, até mesmo é muito mais fixa em relação ao clube, ao torcedor. Nós temos, em relação às identidades, essas duas grandes possibilidades. A primeira é a sociedade em si. É claro que quando você tem um aspecto midiático, social, quando você tem um aspecto que vem de fora, de fora para dentro, você tem sim uma acepção muito maior do indivíduo a aceitar aquilo. No Paraná, por exemplo, com o Corinthians, até mesmo clubes locais aqui, como o J. Malucelli, por um ano resolveu mudar o nome para Corinthians Paranaense. Nesse sentido, tentando trazer, através de símbolos, das imagens, através de uma postura histórica construída e consagrada, algum tipo de afinidades para o clube, para angariar torcedores. Então, muito do que vem de fora, das influências de amigos, torcidas organizadas. Torcida organizada é um negócio muito interessante, porque a torcida organizada é onde o cidadão ele pode reconstruir o clube dentro de uma outra instituição. Porque ele vai ter simbologias próprias, ele vai ter cargos, né, diferenciados, né, diretor de bateria, diretor de alegoria, presidentes, ele vai ter estruturas próprias, símbolos, que muitas vezes o torcedor consome aquilo. Não só o material do seu time, mas ele consome uma torcida, ele se identifica. Ali naquele espaço todo mundo tem uma certa irmandade, porque são os espaços muitas vezes daqueles que não conseguem ser incluídos pelo clube dentro da estrutura que o clube oferece, né? Às vezes ele não consegue estar inserido, associado dentro do clube, ou com a identidade da presidência do clube, mas dentro da torcida, na linguagem, no uniforme, na camaradagem, você consegue se identificar muito mais. E socialmente se constrói laços tão fortes que hoje, né, as torcidas organizadas têm uma representatividade muito grande. Elas têm, tanto na política, né, como na própria estrutura de votação do clube, onde a democracia impera e a torcida organizada muitas vezes acaba tendo um papel fundamental na eleição desses diretores. Temos também os aspectos individuais, que daí têm origem muitas vezes vinculados à família. A gente vai chamar de grupos sociais primários, né? Os secundários são os meios de comunicação, são os amigos, são a torcida organizada, mas os primários são aqueles que são vinculados à família, que são vinculados à sua própria identidade. Então, se você mora em Curitiba, se mora em Londrina, Maringá, Luanda, Jacarezinho, Cornélio Procópio, qualquer região do Paraná, onde você tem um pai, um tio, alguém que te influencia, que é torcedor de um clube que não é do Estado, mas que mora no Estado, mas não se identifica com o Estado, se identifica com o clube, a tua tendência de seguir isso ela é muito maior. Porque você aprende, né? Não é um dogma, mas um aprendizado. Você aprende a gostar, a ter carinho, a acompanhar aquele clube. E você, socialmente, quando as pessoas te perguntam, não, você mora no Paraná, por que você torce para um clube de São Paulo?
você vai dizer, né, eu moro no Paraná, mas eu me identifico com o Clube de São Paulo, eu me identifico com o Corinthians, eu aprendi a gostar do Corinthians, eu acompanho o Corinthians, eu acabo não conhecendo, reconhecendo, me reconhecendo como um paranaense em relação ao futebol, em relação a essa cultura, porque a minha identidade ela é própria, ela é construída através da minha família, ela é construída através do meu gosto, através da minha particularidade. E isso não interessa, de fato, aonde eu nasci ou como é que vocês me colocam enquanto sujeito, mas sim enquanto eu me vejo enquanto sou sujeito e como me comporto socialmente.